Então, hoje eu vou compartilhar aqui a tela, nós vamos começar o estudo do capítulo 17 do livro Missionários da Luz. Colocando aqui. E a gente vai falar sobre doutrinação. Lembre-se que no outro capítulo, no capítulo anterior, nós conhecemos a médium Otávia. Ela vai aparecer nesse capítulo também. E eu preparei da seguinte forma: eu vou contar um pouquinho, né, os fatos de acordo como André Luiz narra, mas eu fiz alguns apontamentos dessa narrativa dele. Tá? Então, vocês vão ver algumas frases que eu acabo recortando, que eu acabo trazendo. Tá? Começando aqui. Após a reunião, aquela reunião, após uma das reuniões, né, porque a gente percebe que aquele grupo se reunia há muito tempo. Após a reunião comum dos estudos evangélicos, uma entidade muito simpática procurou o auxílio de Alexandre. Então, o que a gente percebe aqui não foi depois de uma sessão de auxílio espiritual, era uma sessão de estudo evangélico. É óbvio que nessas sessões os nossos benfeitores estão presentes. Né? Então, se fala assim, os benfeitores espirituais da cena, Salúcio, Joshua, Sadek, né, o irmão Alexandre, estes benfeitores, eles não estão lá na cena somente nos dias de trabalho, somente nos momentos de trabalho. Eles também vão estar lá na cena quando nós, como nessa noite, nós estamos estudando aspectos da doutrina e também os aspectos da Boa Nova, do Evangelho. E aí o pedido tinha características específicas. Tratava-se de uma intercessão de uma mãe angustiada que solicitava uma nova doutrinação para Marinho, seu filho já desencarnado. Então a gente conhece esses novos personagens. Né? Essa mãe que estava buscando Alexandre, lembrando quem era Alexandre. É o instrutor que acompanhou André Luiz neste livro, e Alexandre era o dirigente espiritual deste grupo, a qual eles estavam finalizando, né, o encontro do estudo. E, nossa, continuando aqui. E Alexandre pergunta para essa senhora, né, porque a gente percebe que ali tem toda uma estrutura. Ele fala assim, ó, pergunta para ela: nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Isso é muito interessante, né? A gente já discutiu algumas vezes, tanto no estudo dos mensageiros e neste mesmo estudo do livro Missionários da Luz, nós falamos sobre essa questão de como amparar aquelas pessoas que buscam a casa, principalmente se é por uma intercessão. Vamos supor que eu procure a Cena como um frequentador, né, da Cena, eu procure a Cena para interceder, por exemplo, pela minha mãe, pelo meu irmão, que não demonstram esses sinais, né? Esses sinais de querer o auxílio, de querer se transformar, querer participar. O que acontece? Alexandre faz essa pergunta. Aqui a gente tem que ter a noção que o Marinho e essa senhora estavam desencarnados. Tá? Então essa sessão aconteceu com dois desencarnados. Mas o caso que eu me referi é quando a gente pede intercessão para um amigo nosso, um parente nosso. Então, Alexandre faz essa pergunta para essa mãe. E por que eu acredito que ele faz essa pergunta? Eu extraí uma partezinha do capítulo 5, lá deste livro aqui, ó, A Imensidão dos Sentidos, do Espírito Hamed. Ele é um livro, né, ele coloca até o subtítulo aqui, Aprendendo a Lidar com a Sua Mediunidade. Então ele é um livro direcionado para médiums. Muito bom, traz algumas explicações bem legais, bem fáceis de entender. Então, nesse capítulo 5, ele fala assim, ó, não é possível obter sintonia vibratória unicamente com comportamentos estereotipados e posturas programadas antes, durante ou ao término de uma tarefa espiritual. Por que eu pontuei isso? Porque quando a gente lê esse capítulo, a gente entende que essa mãe já estava há 10 anos, tentando essa intercessão, intercedendo junto com ele, né, para que Marinho
mudasse o pensamento, para que ele permitisse ser auxiliado. Então, não importa, assim, o que o Hamed está trazendo aqui, é que todas essas coisas exteriores, né, mesmo o que um espírito possa falar numa doutrinação, isso ainda é exterior. Alexandre estava muito mais preocupado com evidentes sinais de transformação lá dentro do marinho. Mas sim quando conseguimos nos contextualizar no universo. Isso quer dizer, percebendo a nossa situação. Sintonizar-se quer dizer receber a razão incomensurável e coesa da existência humana, que preenche o vazio que acreditamos existir entre os seres humanos. Então é quando você se percebe como filho de Deus necessitado do amparo do Pai. Esse exemplo eu volto a citar o livro Nosso Lar, onde lá nos primeiros capítulos, André Luiz teve essa postura. Depois de 7 anos atravessando conturbações no plano espiritual, no umbral, ele percebe isso e tem essa transformação e é auxiliado por Clarencio. Aqui, essa mesma pergunta, essa mesma questão é analisada por Alexandre. Tá? Então, assim, Alexandre, por mais que ele conhecesse o caso, obviamente, esse caso já haveria de ter passado por essa corrente de auxílio em outras oportunidades, mas ele perguntou por quê? Porque a mãe estava intercedendo direto junto ao filho. Então ela estava sempre acompanhando, assim como a mãe de André Luiz fazia. Mesmo ela estando em esferas mais altas, de vez em quando ela vinha ali para auxiliar. Lembrando que em alguns capítulos lá no meio do livro, ela fala que essa intercessão ela fazia também para o pai do André Luiz, que ela o visitava no umbral, mas ele ainda não estava preparado para recebê-la, para sentir a sua presença, para conseguir conversar com ela de uma maneira equilibrada. Então, só para a gente pontuar essa questão que o Hamed trouxe aqui. E a seriedade nessa ponderação de Alexandre. Ele fala assim, a luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros criminosos, de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, se ele não está apresentando isso que ela narrou para ele, que ela já percebe que ele está cansado, exausto, já está repelindo um pouco essas emanações ruins, de outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Então, isso quer dizer, se ele não percebesse isso, se ele não tiver isso, ele não tem tempo, ele não se abalançaria para isso, para esse concurso, para esse auxílio. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Eu achei importante trazer essa última parte, quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Eu vejo muito nos atendimentos da nossa casa espírita, às vezes passo, como eu sou um dos voluntários que ajuda a organizar isso, às vezes passam algumas coisas de ingratidão por parte dos assistidos nesses atendimentos. A gente faz todo o auxílio e tal, e tem um sentimento, uma cobrança para cima da casa espírita, dizendo, olha, não melhorei, não estou bem, vocês só fazem isso, só fazem orar, tipo, eu tenho que fazer tudo, mas a gente tem que entender que as coisas têm que estar ao alcance da espiritualidade, tem que estar ao alcance dos voluntários da casa. Muitas vezes as coisas não estão tão ao alcance assim. A gente doa o nosso melhor como voluntários, mas nós somos seres falíveis. Podemos errar, podemos falir. E a espiritualidade também. Benfeitores do nível de Alexandre, que podem trabalhar essas questões mentais, eles não vão interferir naquilo que cabe a cada um. Então, por isso que ele pontua aqui, tudo quanto estiver ao alcance das nossas possibilidades. Então, eles vão se empenhar ao máximo, mas esse empenho também exige uma contrapartida do próprio assistido, do próprio espírito, no caso, que está sendo assistido.
E André Luiz considera um fato curioso, ele considera esse fato bem curioso e indaga. Por que a doutrinação, né? No caso aqui, o fato curioso, né, eu esqueci de mencionar aqui, é que o Marinho seria trazido àquele grupo de assistência lá que eles estavam, né, numa reunião específica, para a doutrinação num grupo de encarnados. Isso quer dizer, numa corrente mediúnica de médiums aqui na Terra. Né? E aí ele pergunta para Alexandre, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? O André está perguntando, olha, para a doutrinação precisa trazer para que os médiums o recebam, né, recebam essas entidades e eles conversem com o doutrinador encarnado? O Alexandre responde, não é um recurso imprescindível. Então, isso quer dizer, não quer dizer que eles possam ter que apelar isso a todo instante. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Que interessante isso. A gente vai ver mais casos como esse nos próximos livros desta coleção. Né? Então, a gente está no terceiro livro aqui. Então, agora a gente está começando a conhecer esses pilares que vão nos ajudar a entender algumas construções, alguns diálogos, alguns acontecimentos que o André vai narrar nos outros livros. Então, o que ele está colocando aqui é que existem muitos agrupamentos. Né? O próprio Mensageiros, né, que é o livro anterior, ele fala de vários agrupamentos de diferentes tipos de trabalho. Muitas vezes a gente vê colônias, né, como o nosso lar é uma colônia, colônias específicas de tratamentos específicos, né, de um tipo de tratamento, de um tipo de trabalho, de um tipo de atividade muito especializada. Não que eles não atendam os outros tipos, mas eles são especialistas em um tipo de atividade na seara do Cristo. Então, Alexandre continua, e em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Então, aqui é aquilo que a gente, quando faz o curso de Educação Mediúnica, né, a gente aprende. E essa é uma pergunta que surge muito na cabeça dos médiuns. Por que tem que receber espírito para doutrinar? Por que o espírito, às vezes, passa pelo médium, o médium incorpora, não fala nada e o espírito foi atendido? Não entendi. Não era para ter conversa com ele, não era para trocar algumas palavras, não era para doutrinar, era simplesmente para aparecer aqui? E aí é onde a gente encontra essa resposta, nessa resolução, no que Alexandre acaba de dizer aqui, né? Muitos precisam passar por esse magnetismo. Eles necessitam dessas energias. Né? Isso tem um N casos, tá? Não é simplesmente que eles precisam somente passar por isso. Mas existem vários casos, cada caso é um caso, né? Então, existem muitas especificidades. Oh, meu Deus! Coisas específicas, né, melhor dizendo, né, para atender a esses casos. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, de nós, médios encarnados e doutrinadores, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiums e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar, prestem atenção, médios e doutrinadores, ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, aquela coisa de, a gente vai lá na casa espírita, se reunir na quarta-feira, depois do estudo do André Luiz, para atender os espíritos desencarnados e casos dos assistidos? Não, meus amigos, nós vamos para aprender também, para atender os nossos casos, né? Porque muitas vezes a gente recalcitra contra os aguilhões, né? Então, a gente vai lá para compreender também, para aprender um pouco e trazer esses ensinamentos na nossa vida, principalmente em matéria de espiritualidade. Então, eu vejo que é um aproveitamento do tempo dos benfeitores que é sem igual.
ao passo que nós vamos auxiliar alguns irmãos que necessitam nos planos espirituais, nós também estaremos nos auxiliando. Né? E isso é muito interessante, que às vezes a gente vê nas correntes de auxílio espiritual que existem alguns espíritos que estão lá fazendo o estágio, né, com uma pranchetinha na mão, anotando, fazendo perguntas, muitas vezes interagindo com os médiuns que têm essa capacidade de poder vê-los, de poder conversar com eles, né? Então isso é muito, muito interessante. Então, todo o tempo da espiritualidade, como Alexandre já deixou em alguns capítulos atrás bem registrado, eles é utilizado. Eles não vão perder tempo, né? O tempo deles é precioso, eles não vão perder tempo. E André fica muito surpreso quando descobre que Marinho foi sacerdote em sua última existência. Lembrando que aqui a gente está no terceiro livro, tá? A gente vai ter mais casos parecidos com esses nos próximos livros, né? Para quem leu Libertação, é ele que eu fiquei pensando o tempo todo, né? O sexto livro da série, né? Então, André fica bem surpreso. É o primeiro caso que ele vê dessa forma, um sacerdote. Lembrando que André Luiz, quando aqui encarnado, ele era vinculado a esse tipo de religião, né? A essa religião, eu acredito, catolicismo, isso, ao catolicismo. E aí Alexandre esclarece a situação de Marinho, né, do assistido. Ele fala assim, ó, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Então, meus amigos, vocês espíritas que estão aqui numa quarta-feira estudando sobre as obras de André Luiz, lembre-se que nós vamos ter alguns, como ele coloca aqui, né? Algumas cobranças, vamos dizer assim, alguns compromissos que podem ser agravados. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Isso é muito importante a gente destacar. Muitas coisas nos evangelhos, né, principalmente do Antigo Testamento e algumas coisas até mesmo do Novo Testamento, as pessoas interpretam de forma literal. Sendo que Jesus deixou muito, muito claro isso, que o reino de Deus será constituído, será construído no coração dos homens. Então a gente já entende que há alguma coisa além da matéria, além daquele literalismo que muitas pessoas querem trazer para a matéria. Está muito além disso. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Então é muito importante isso, né? São pessoas como nós, né, religiosos, que recebemos essas informações e que precisamos utilizá-las, né, como um médico dedicado à cura. Ah, mas a gente vai estar dedicado à cura do corpo físico? Não, né? Eu acho que aqui na sala temos dois médicos que estão dedicados à cura do corpo físico, mas nós não temos essa formação. Então precisamos sim usar a nossa formação, principalmente como cristãos, para acalentar as almas, para proporcionar ensinamento quando for necessário, né? Mas principalmente para propagar a boa nova. Que esse sim é o verdadeiro consolo, o verdadeiro remédio para as nossas mazelas do coração, dos sentimentos. Dentre as criaturas, e Alexandre continua, né? Dentre as criaturas dessa ordem, nós aqui envolvidos, tá, gente? Sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, referindo-nos apenas às escolas cristãs. Aqui ele estava já direcionando para nós que somos vinculados ao Evangelho de Jesus. Verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Né? É aquela coisa, né? Se aparecer uma situação na nossa frente, como Jesus, para que eu agir, né? Para que eu ter uma atitude, e a gente se pergunta, como Jesus agiria? Né? Qual seria o comportamento de Jesus? Qual seria a frase a que Jesus falaria nesse instante? Essa é a exemplificação do próprio Mestre. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro,
João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Aqui na cena, a gente está tendo o estudo do livro Paulo e Estevão. Né? Por mais que a gente já tenha lido este livro algumas vezes, agora no estudo a gente percebe o quanto Paulo, né, Saulo, Paulo, quanto Simão Pedro, o quanto Tiago, o quanto João, eles eram pessoas comuns, como a gente. Eles não eram santos, eles não eram figuras iluminadas. É claro que eles tiveram a convivência com o próprio mestre. É claro que eram espíritos preparados, né, que foram preparados para vir aqui à Terra. Mas eles não estão distantes. Eles passaram pelas mesmas vicissitudes que a gente. E os sofrimentos que Paulo passou, né, e todo o sofrimento que Tiago também teve. Então, isso que é interessante, essa proximidade da gente com estes apóstolos. E muitas vezes a gente não percebe isso. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos, de denominação pelo culto exterior. Muitas vezes nós temos esses comportamentos, né, de simplesmente termos somente o culto exterior, somente colocar fora de nós. Né? Eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas ligadas a aquelas convenções, né? Tipo assim, tem que falar feliz aniversário, tem que falar um bom dia, essas coisas são são partes da educação, né? As pessoas, por educação, fazem isso, mas isso precisa ser também vivido dentro do coração de cada um de nós cristãos. Isso precisa estar dentro de nós. Deixa só um instantinho, pessoal, que agora. Isso, pronto, conectei. Não, é que eu estou conectando aqui porque hoje vai ter um atendimento fraterno daqui a pouco e eu preciso colocar o pessoal em comunicação, tá? Mas continuemos o nosso estudo aqui. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. Eu acredito que muitas vezes só o espiritismo, né, das religiões que eu passei, tá, gente, sem julgamento a outras religiões, por favor, mas das religiões que eu caminhei, né, que eu consegui acompanhar, só o espiritismo me falou sobre isso, que essas questões do espírito, elas estão ligadas, né, essas questões de queda estão ligadas a mim mesmo, ao meu espírito, que sou eu, né? Esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Então, é dentro de nós. Né? Muitas vezes os mentores nos falam, né, que a criação do umbral, né, do tão temido umbral, que muitos espíritas temem, que muitas pessoas também temem com outro nome, né, inferno, algo desse tipo. Tudo isso é uma construção da mente humana, da mente dos habitantes aqui da Terra. A partir do momento que a gente não alimentar mais esse tipo de energia, nós não vamos mais ter esse plano, né, aqui, esse plano da existência para onde nós vamos. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente está mergulhada nisso. A nossa mente emana isso. Isso está como essência de nós mesmos. Então, eu achei interessante Alexandre pontuar isso, né? Porque veja, o caso desse sacerdote, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ele não estava no inferno, né? Bom, pelo menos não o que a gente conhecia, né? Com chamas, com tridente de pontinha, nada desse tipo. Né? Esse espírito não estava lá. Ele estava, pelo contrário, ele estava num templo religioso. Mas as condições que lá estavam, né, as condições
psíquicas do ambiente, onde eles estavam mergulhados, não era para lá muito boas, né? André Luiz indaga sobre o martírio que a mãe vive em assistência ao filho. Aqui Alexandre esclarece. Lembre-se, aqui Alexandre tinha falado para o André Luiz que essa mãe que procurou a assistência estava já há 10 anos trabalhando com ele, tentando interceder, levando ele para reuniões com mentores, com equipes mediúnicas, e estava lá. E André Luiz sentia esse pesar no coração dela. E é onde ele fala assim, ó, há renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas, no processo sobre nossa observação, aquilo que eles estavam vendo, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Então aqui eu lembrei do caso da mãe do André Luiz. Né? Lembre-se lá no nosso lar que ela falou, olha, eu vou reencarnar novamente, falando isso para André Luiz, com o seu pai e as duas amantes dele como filhas. Né? Nós, como casal, né? Eu e seu pai, né? E as duas amantes dele serão nossas filhas. Então, uma renunciação muito grande. Lembrando que ela já estava numa esfera superior à esfera que se encontrava nosso lar, né? Que se encontrava a maioria dos seres humanos ali. E essa renunciação dela, né, é muito sublime. Porém, ela não tinha essa parcela de culpa que essa mãe tinha. Então, eu achei interessante essa distinção. Mesmo, né, a gente vai ter uma palestra sobre um livro maravilhoso chamado Renúncia, agora em novembro, uma série de palestras, né, são 4 palestras, que também fala sobre essa renúncia, né, que nós vamos ter, que Alcione teve naquele livro, no caso. E aqui, Alexandre pontua isso, né, que essa mãe, né, essa entidade, ela estava assim se renunciando muito para conseguir resgatar esse filho que estava preso ainda, principalmente na sua vaidade, no seu orgulho. Né? Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Então ele nasceu mais ou menos para esse sentido mesmo. Né? Ele renasceu, né? Ele voltou à crosta para ter experiências e aprendizado nesse tipo de tarefa. Tchau, tchau, Rose. Até semana que vem. Um abração. A Rose vai precisar sair, ela mandou uma mensagem aqui. Porém, contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. Que interessante isso, né? Ele nasceu realmente para experiências e aprendizados nessa filosofia espiritualista. Porém, ele não tinha capacidade de ocupar esse cargo, que a gente sabe, assim, pela experiência, pelas observações, pelos relatos desses sacerdotes, que é uma vida de renúncia, que é uma vida destinada a comandar, não, mas a liderar, né, como ele coloca aqui, nesse posto de condutor das almas, essa liderança. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão se consultar com esses padres e eles têm uma voz de autoridade sobre os seus conselhos, sobre suas elucidações, sobre os seus pensamentos. Então isso pesa muito para esse tipo de espírito. E ele não estava preparado para isso. Mas a mãe forçou. E é claro que isso começou a recair sobre ela. E ele coloca, né, que isso não foi uma questão premeditada, ela estava realmente querendo o bem do filho. Não foi uma questão por maldade, não foi uma questão para resgatar alguma coisa. Não, simplesmente ela queria o bem daquele espírito que estava sob os cuidados dela. E aí eu lembrei de uma frase, né, que como eu fui catequista, então eu sei bastante frases sobre jovens relacionados ao Antigo Testamento, e lá nos Provérbios do rei Salomão, lá no capítulo 26, no 6º versículo, ele fala assim, ó, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Eu sempre gostei muito dessa frase, né? Por quê? Ela é uma frase, da mesma forma que traz aos pais responsabilidade, né? Porque nós educadores e pais, eles têm essa responsabilidade de conduzir os espíritos que são colocados sobre sua confiança, né? Sobre os seus cuidados. Ele também traz um consolo, porque educando esse espírito, essa criança, nesse caminho, no caminho certo, né, no caminho da elevação moral, do aprimoramento como ser humano, quando ele crescer, quando ele tiver, assumir o controle da sua vida, ele não se desviará deste caminho que a gente colocou. Então, justamente, né, então ele traz tanto um consolo quanto responsabilidade. Se a gente conduzir por um caminho incerto, né, ele terá atitudes incertas e óbvio que nós, educadores, pais, teremos essa, vamos dizer, colocou aqui culpa, né, essa nosso percentual de culpa, que é normal, gente. E aí, Ivens, pode falar, Ivens. Colocando esse provérbio que você disse, lembrando que a pessoa, o filho, o educando, ele tem um livre-arbítrio. E aí ele vai agir sobre as escolhas dele também. Existem as orientações, a educação, o estudo, a formação. Os pais, os educadores fazendo isso de forma responsável, eles estão se isentando de culpas, né? Fizeram a parte deles entregando o quinhão ao outro para que ele faça a parte dele também, e assim unindo a educação com a boa vontade e com o segmento do educado, né? Então aí ele vai seguir esse caminho correto. E também fazendo um link com uma questão aqui que o André Luiz perguntou para o Alexandre, com relação à mãe do Martim, né? A mãe do Martim. Falou o seguinte: mas se o filho foi conduzido à situação difícil do Marinho, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Aí ele ficou na dúvida da divisão da culpa da mãe que colocou o filho num caminho que ele não estava preparado, não era ainda a situação, ele não tinha um fortalecimento moral para estar ali, mas por um motivo de ela achar que era o melhor para ele, ou até uma pitada de orgulho de querer elevar-se a uma situação de status, foi o que eu percebi isso, não sei se vocês perceberam, ele acabou não conseguindo fazer um papel adequado ali, né, como sacerdote. Aí o Alexandre respondeu que ali tinha uma divisão de culpas, né? A mãe tinha o quinhão dela e ele também tinha um quinhão, que está de acordo com o livre-arbítrio dele também. Mas, como eles colocaram antes, quando a pessoa está devotada com a humildade, ela se redimiu do orgulho, ela reconhece o erro. E aí onde é fácil ela sair daquela situação negativa que ela está, do caminho errado, se desvencilhar dos maus amigos. E aí ele se liberta do quinhão, se liberta dessa angústia, dessa falta de sentido da vida, dessa falta de Deus na vida, e com a regeneração da humildade ele consegue se desvencilhar. Enquanto que a situação do orgulho já é um bloqueio, uma dificuldade que impede dar o passo da melhoria. E então eu achei interessante essa parte aí, né? Muito bom, Ivens. Obrigado por compartilhar. E depois desse episódio, né, a pequena caravana, composta de 4 pessoas, né, lembrando, o Alexandre, esta senhora, o André Luiz e Necésio. Necésio, né, como vocês viram lá no capítulo, era também um sacerdote, foi também um sacerdote aqui na Terra. Né? Então, seria mais fácil
para Necésio conseguir se aproximar de Marinho. Eu acredito, assim, é claro, existem vários fatores que podem influenciar ali, mas eu acredito, se vocês analisarem no livro, Marinho estava num templo religioso, ainda vestido como um sacerdote, partilhava de outros irmãos também vestidos como sacerdotes, tinham lá um líder, né, um líder sacerdotal. Então, seria mais fácil para ele, né, conseguir ter empatia, entrar, né, se permitir e confiar em Necésio, né, que tinha essa aura ainda, mesmo que não fosse um nível Alexandre de elevação, né, mas ele tinha, sim, o Necésio tinha suas conquistas. Então, nesse instante, André Luiz, quando eles chegam lá, ele descreve esse ambiente. Eu achei legal essa descrição e coloquei aqui, porque é uma das primeiras descrições de ambientes como esse que a gente tem. Né? Nos próximos livros, a gente vai ver descrições cada vez mais detalhadas e cada vez mais, como dizer assim, não apreciáveis aos nossos olhos, mas o que ele coloca assim, ó, se estivesse ainda na carne, quer dizer, se ele ainda estivesse aqui vendo aquela situação, talvez o quadro sob o meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Lembrando, eles entraram ali. É óbvio, eles tinham que manter o equilíbrio. É que às vezes eu confundo os livros, tá? Eu não lembro se foi aqui no Missionários da Luz ou se foi no Mensageiros, onde um dos benfeitores fala para André Luiz manter o padrão vibratório, principalmente para que ele não caísse, né, naquele mesmo vale onde as pessoas se encontravam ali, né, para não ser percebido. Isso acontece, eu tenho certeza que isso acontece no livro Libertação, o sexto livro da série, em que eles vão para um ambiente lá e o Gúbio fala para ele, olha, André Luiz, mantém o padrão vibratório, mantém o equilíbrio, porque aqui nós não podemos vacilar. Então aqui ele está mostrando que ele, né, por mais que o ambiente não fosse tão diferente, ele precisava manter esse equilíbrio vibratório, porque eles estavam ali com um objetivo específico de ajudar o Marinho. E aí ele coloca como disciplina emotiva. Né? Então, aquilo que nossos dirigentes nas correntes mediúnicas sempre nos falam, né? Não se envolva no caso, trazendo esse caso para você. Né? Trazendo essa emoção, deixando essa emoção borbulhar dentro de ti. Se conecte ao caso junto com a espiritualidade e depois que o caso foi atendido, liberte-se, né? Deixe o caso ir, né? Liberte-se dessas emoções, assumindo novamente o controle. Eu vi uma mensagem aqui, só que não deu tempo de ler. A Cássia, ela mostrou aqui, ó. Ela comentou aqui, ó. Neste livro, André recebe essa informação quando vai já à festa buscar o espírito reencarnante. Eu acho que quando ele vai buscar o espírito reencarnante, sim. Foi no caso do Segismundo, Acácia, que a gente viu sobre o reencarnante? Não, Ju, foi no caso seguinte ao do Segismundo, naquele em que a mãe não estava querendo, né, ter a criança, então ele vai com, esqueci o nome agora, irmão Francisco, lá na festa onde a mãe estava, para poder eles retirarem o espírito do feto, né? Verdade. Aí ele recebe, né, assim, essa informação assim, olha, cuidado, mantenha o padrão vibratório elevado, porque nesses ambientes, quem não tem muita ainda prática e experiência nisso, acaba caindo vibratoriamente. Então, ele já recebe esse alerta ali. Verdade. Obrigado, Cássio, pela lembrança. Isso mesmo. E aí, ele fala aqui, enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa.
Então, veja o agrupamento que estava ali. Eram espíritos que estavam ainda, né, dedicavam essa questão do menor esforço. O que Alexandre quis dizer com isso, do menor esforço? É aquela coisa assim, de que se eu frequentar determinada instituição religiosa, eu vou me salvar. Basta eu frequentar, basta eu ir todo dia tal, né, da semana lá no templo religioso que eu vou me salvar. Basta eu fazer o evangelho toda semana, no dia tal, no horário tal, que eu vou me salvar. Não. Né, ele mostra que isso é uma ilusão. Nós precisamos sim modificar, né, como aqui ele coloca, né, isso exige esforço. O evangelho faz seu trabalho, é uma ferramenta? É. Ir no templo religioso toda semana também é uma ferramenta? É. Então, todos esses aprendizados que nós vamos receber são importantes. Porém, ele não é, né, a lei a lei natural, ela não é do menor esforço. Né? Isso de ir em um determinado lugar, de fazer o evangelho, isso é menor esforço, gente. Nós não podemos ter a ilusão de que isso não seja. Né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. Nós precisamos ser e fazer muito mais. E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, Alexandre faz algumas considerações de grande relevo para os estudiosos do intercâmbio entre os dois planos da existência. Ele faz algumas considerações que eu achei importante receber, aprender e guardar como médium, né, como um tarefeiro das correntes mediúnicas. Ele fala assim, ó, não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes, inconscientemente. Né? Aqui eu achei interessante essa ponderação, porque lembrando de algum... Claro que eu estou citando muito livros que são posteriores aqui, né? Principalmente o Libertação. A gente percebe muitos casos parecidos com este, né? De entidades que desencarnaram e assumiram postos de liderança, e esses postos são utilizados para comandar grupos, falanges inteiras de espíritos e muitas vezes cidades inteiras, que é o caso da Libertação, e que muitos, a gente percebe na narração dos livros, que muitos destes são inconscientes. Né? Então eles nem têm a repleta ciência, noção, clareza do que estão fazendo. Né? É claro que estes que têm essa consciência, que têm esse poder, que usam isso deliberadamente, muitas vezes em algumas obras são chamados de dragões, de grandes senhores da escuridão, das sombras, né? de magos e bruxos, pessoas de alto escalão, vamos dizer assim, nas organizações de espíritos infelizes. E outros tantos são simplesmente seguidores, simplesmente inconscientes. Né? Então é interessante para nós, voluntários das câmaras mediúnicas, sabermos distinguir isso. Né? Muitos casos, espíritos se apresentam nessas condições, de portadores de liderança, sabedoria. E outros são simplesmente joguetes. Então, inconscientes do que estão fazendo. Simplesmente estão seguindo ordens. Então, um bom dirigente, uma boa equipe mediúnica, uma boa equipe de auxílio, pode sim colaborar muito com esses espíritos, trazendo-os à realidade, né? Trabalhando em conjunto com as equipes espirituais, as equipes de dirigentes da espiritualidade, para que estes espíritos tenham uma consciência do que estão fazendo. Muitas vezes eles nem sabem o mal que eles estão infligindo a outras pessoas. Né? Isso é comum nas câmaras de assistência espiritual. E outra coisa importante, né, é que
é uma coisa também que a gente observa nas câmaras de assistência, é que às vezes a gente vai num lugar atender uma determinada entidade e nós temos vários espíritos na mesma sintonia, na mesma faixa de vibração, com as mesmas atitudes, e muitas vezes todos esses espíritos são atendidos pelas equipes espirituais, atendendo um deles. Atendendo um daqueles espíritos que precisava ouvir a doutrinação, que precisava receber essas energias, os esclarecimentos, a gente consegue atender um grupo bem grande de espíritos, né? E sem a necessidade de todos eles passarem por uma incorporação, passarem por uma manifestação mediúnica através de um médium encarnado, né? E aí, tem um instante lá que Necésio, ele encontra Marinho enquanto o Alexandre está explicando para o André Luiz, e Necésio faz um sinal discreto, porque lembrem-se, Necésio poderia ser visto e ouvido por Marinho e todos os outros presentes. Então, Necésio entrou ali, né, caminhou entre os outros presentes, outros sacerdotes ali, e ele chama a equipe que não estava sendo vista, né, a mãe, o André Luiz e o Alexandre, eles não estavam sendo vistos pelos outros espíritos e entidades que estavam ali. Aí Necésio recebe essa pergunta do Marinho, né? Pertence aos submissos ou aos lutadores, né? Ele sabe que ele pergunta pro Necésio se ele também foi sacerdote, se ele também foi padre. E aí quando o Necésio fala que afirmativamente, né? Ele pergunta isso. Eu achei importante pontuar, né, essa divisão que esse espírito classifica, ou que aquele grupo de espírito, aquele agrupamento de espíritos classifica. Os submissos e os lutadores. Né, a gente entende, eu não sei se eu coloquei aqui, não lembro se eu coloquei aqui, mas tem um momento em que o Marinho ele fala que era um dever rebelar-se, né, contra a lei, né, contra tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né, contra tudo aquilo que ele percebe que rege os desencarnes. Né? Então, ele fala, nós nos rebelamos. Então, ele se coloca na qualidade, né, eles se colocam na qualidade de lutadores, rebeldes dessa causa. E os outros são submissos. Então, se você não está no nosso lado, que é lutador contra esse sistema opressor, vamos dizer assim, da lei que rege, né, a lei natural que rege todo o universo, você é um submisso. E aí, Necésio mostra, né, fala assim, não, eu pertenço ao grupo da boa vontade. Né? Foi muito inteligente essa articulação de Necésio. Mas só comentando desses submissos e lutadores que o André Luiz coloca aqui, né, ele fala que dá a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica. Isso quer dizer que compreendem a boa nova, que se colocam como servos e trabalhadores do Cristo, de Jesus. Então, né, ele coloca dessa forma, como submissos. E lutadores, todos aqueles que não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Então, ele separou muito bem esses dois tipos, né? Marinho, ele usa de argumentos bem fortes em defesa da sua situação, né? Nessa conversa com o Necésio, onde ele fala o seguinte, ó, prometeram-nos, né, para todos aqueles que estavam lá na terra, um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós sacramentos, não fomos revestidos do poder, confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Então aquilo eu coloquei realmente aqui. Então ele falou que tudo isso que eles passaram aqui na Terra tinham poder, eles eram sacerdotes, tinham todas essas atribuições, e chegando lá,
eles passam por essas humilhações muito angustiosas, né? Isso não fazia sentido para ele, né? Então, ele realmente não compreendeu as verdades evangélicas e era onde Necésio queria contra-argumentar. Mas antes de falar sobre essa contra-argumentação de Necésio, vocês conhecem, né, como espíritas aqui, conhecem aqui as histórias do Hospital Esperança, né, que é um hospital na espiritualidade destinado aos espíritas, né, principalmente dirigentes espíritas, que estão perturbadinhos, né, lá, né, desencarnando, não encontrando aquilo que a gente almejava, né, o cartão de crédito cheio de bônus horas para resgatar quando quiser e como quiser, não encontrando isso, vão para o Hospital Esperança para serem atendidos por uma equipe preparada para atender espíritas desencarnados. Então, da mesma forma que aqui a gente tem estes irmãos que se prenderam, né, se apegaram a falsas promessas, a falsos entendimentos daquilo que Jesus pregava, nós espíritas, às vezes também, né, às vezes, nos prendemos a falsas afirmações evangélicas e afirmações doutrinárias. E aí, por isso que lá na espiritualidade, nós necessitamos de um grupo de espíritos especializados a acalmar os nossos ânimos para que possamos ser auxiliados, né? Então, só quis pontuar isso, que eu acho muito interessante os livros que falam sobre o Hospital Esperança. Necésio, ele estava pronto para argumentar nossa, aqui a redundância foi legal, né? Argumentar com argumentações sólidas de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Então, ali se percebe que Necésio é gente como a gente, né? Eu já vi dirigente discutir com o espírito, né, na Câmara Mediúnica, e a gente fica assim, meu Deus do céu, agora a gente vai ter que doutrinar dois, né, o desencarnado com o dirigente. Né? Vem aqui, Salluste, me ajuda, o que a gente faz? Então, aqui, Necésio ia fazer a mesma coisa. Né? Iria, né, porque Necésio também estava ali na luta como a gente. E Alexandre interveio, né? Mas Alexandre advertiu bondosamente. Não discuta. Né? Aquela coisa que a gente sempre, né, aprende na educação mediúnica, nos cursos que nos falam, nos cursos de dirigente de Câmara de Assistência, é para que a gente mantenha a calma, para que a gente mantenha a ponderação, para que a gente possa auxiliar o nosso irmão que está sendo trazido ali. Né? Olha só, gente, que trabalho, né, se a gente perceber, né, o trabalho que a espiritualidade tem, muitas vezes, para trazer um irmão para conversar conosco, para receber um pouco de auxílio, né, porque ele ainda precisa dessas energias dos médiuns encarnados, que ele precisa, né, da comunicação, da incorporação com o médium encarnado. E a gente, como dirigente, não teve um dia legal, vai chegar ali na Câmara e o espírito comunicante vai travar uma discussão conosco com argumentos interessantes, com argumentos bem elaborados, e a gente vai se irritar e vai perder a razão, perder a cabeça, discutir com o espírito e muitas vezes acabar com uma tarefa que poderia ser de fundamental importância para todos ali presentes, médiuns, equipe espiritual e também para os assistidos desencarnados, né? Então aqui Alexandre fala, não discuta, mantenha o foco no que a gente veio fazer aqui, né? Que é o auxílio, que é tentar levar o Marinho, né, para a reunião mediúnica, lá com o grupo de encarnados, com os médiuns encarnados. Então a gente percebe ali no livro que o Necésio muda o rumo, né, porque Alexandre estava ali conduzindo também, né, essa advertência do Alexandre bastou para que Necésio percebesse, né, voltasse ao rumo, e aí foi nisso que eles fizeram. Né? Então a caravana ela chega ao grupo espírita em que Alexandre era o dirigente espiritual. Aquele grupo lá, né, que estava
em outra oportunidade estava estudando. É o mesmo grupo que nós temos a nossa médium Otávia, lá, né? E aí André Luiz faz uma observação bem legal, né? Ele fala assim, ó, observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Lembrando que André Luiz nunca tinha participado de bom, pelo menos não dos relatos que ele colocou até aqui, de uma sessão mediúnica com incorporação desse tipo, né? Nós já tínhamos visto a incorporação de benfeitor, né, de mentor, de um amigo da espiritualidade, de um espírito que tinha acabado de desencarnar, estava recebendo o auxílio da espiritualidade. Então, era um outro tipo de tarefa, era um outro tipo de proteção. E aí Alexandre foi ao socorro de André Luiz explicando. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Então, assim, eles precisavam do amparo da espiritualidade, dos amigos da espiritualidade ali protegendo e, é claro, fazendo essa corrente para a tarefa. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Então, a gente percebe isso nos agrupamentos das nossas câmaras, que isso é muito necessário. Muitos médiuns, né, com vidência, conseguem perceber, conseguem ver, conseguem identificar até mesmo os espíritos que fazem essas proteções, né, essa proteção aos nossos trabalhos, às nossas tarefas. Bom, gente, já são 19h28. Daqui eu tenho mais algumas análises para a gente fazer. Então, vocês se importam se eu parar o slide aqui, para que eu não precise explicar algumas outras coisas nos próximos slides, e na semana que vem a gente continua? Pode ser assim? Estou recebendo sinais de positivo aqui, né? Tranquilo, Ju. Beleza. Beleza, Cássia. Então, vamos fazer a nossa prece. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Parar a apresentação. E a gente faz a nossa prece e na semana que vem a gente continua. Eu acredito que em uma meia hora, se eu não falar muito como eu falei hoje, e se vocês participarem mais, a gente termina esse capítulo, tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece para a gente?